Irmãos, nós estamos meditando na palavra de Deus, lá em Mateus, capítulo 5, 6 e 7. E nós estamos no capítulo 6, nos versos 22 a 23. Sermão do Monte nesses 3 capítulos é fantástico. A gente pode observar Deus ministrando a palavra aos seus discípulos, aos 12, e também aos escribas, aos fariseus, aqueles que estavam ouvindo ali ensinamentos profundos do futuro, da vida cristã, como ela deve ser, como ela deveria ser. Podemos ter a certeza de que Deus, na sua infinita graça e bondade, Ele faz aquilo que é necessário para a nossa vida cristã. Semana passada nós vimos o versículo 19 ao versículo 21, que falou sobre os tesouros do céu. E hoje nós vamos falar sobre levado pela iluminação da sua mente. Mateus 6, 22 a 23. Uma mulher sempre olhava para o jardim da vizinha e via as roupas sujas, acinzentadas, pareciam todas mal lavadas. A mulher contava para o seu marido e se gabava de não ser como aquela vizinha que era descuidada e fazia o seu trabalho de forma relaxada. Isso aconteceu por vários dias, até que um dia ela ficou assustada. As roupas estavam brancas como nunca, nenhuma sujeira. A mulher, de forma irônica, falou com seu marido, até que enfim ela aprendeu a lavar suas roupas. Ao que o seu marido responde, não, querido, esta manhã eu levantei mais cedo e limpei o vidro da nossa janela. O homem, em resultado à sua queda do pecado, não continua sendo governado por sua mente e compreensão. Agora ele está controlado pelos seus desejos, pelos seus afetos, pelas suas concupiscências. É assim que a Escritura nos instrui. Por exemplo, há várias passagens que comprovam isso. Por exemplo, João faz uma grande assertiva quando ele diz lá em João capítulo 3, versículo 19, nós lemos aí vários versículos dessa passagem, mas a ênfase é o 19, quando diz, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Salmo 14, o salmista, no versículo 1, ele diz o insensato no seu coração, não há Deus. Olha a maneira em que o apóstolo Paulo expressa esse ponto, quando ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, que diz o seguinte, mas se o nosso evangelho ainda não está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. É para os que, versículo 4, desculpe, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E é justamente o que o pecado faz. Falo por intermédio do coração do homem. A palavra de Deus usa a imagem do olho com frequência para representar as atitudes da mente. Podemos ver como nosso Senhor ilustrou esse princípio aí, nessa passagem que vamos observar a partir de agora, que está no capítulo 6, versículo 22 ao versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 6, 22, 23.
São os olhos a lâmpada do corpo? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Vamos orar mais uma vez? Fechar nossos olhos e baixar nossas cabeças em reverência ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, diante da Tua presença, nós te suplicamos a Tua ajuda, discernimento do Teu Espírito, para podermos analisar em profundidade, de alguma forma, a Tua palavra. Nós somos incapazes, limitados, e dependemos totalmente do Senhor em toda a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a compreendê-la e também aplicá-la em nossa vida. Que o Senhor esteja abençoando cada um aqui esta noite, para que o Teu nome seja honrado e glorificado. Obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concede de poder louvar o Teu nome, de poder também ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Cristo é que nós oramos. Amém. A gente vê claramente dois pontos aqui nessa passagem, versículo 22 e versículo 23. No versículo 21 nós vemos que o Senhor Jesus está falando aos seus discípulos do Sermão do Monte, e Ele diz: quando seus olhos iluminam o corpo, com os olhos bons a luz clareia. É óbvio que isso é uma analogia, é uma metáfora, é uma forma que Deus usa, que Jesus usa, para ensinar os seus discípulos. Os olhos são candeia do corpo, em outra versão diz, versículo 22, no sentido de que, através dos olhos, o corpo encontra o seu caminho. É óbvio e é claro, é bem fácil de você entender que é através dos olhos que você encontra o seu caminho. Se você está andando à noite e não há luz, você não consegue enxergar, porque a luz é que faz os olhos serem iluminados para você olhar o caminho. Então, através dos olhos o corpo encontra o seu caminho. Essa analogia é bem salutar, bem importante para a nossa vida cristã, para a gente entender a simplicidade e a profundidade do sermão do Senhor Jesus para nossas vidas. Se os olhos estão devidamente focados na luz, o corpo pode realizar seus movimentos de maneira correta. Então eu preciso enxergar bem para mim andar corretamente no caminho. É extremamente difícil avançar enquanto tentamos olhar em duas direções ao mesmo tempo. O olho deixa entrar a luz e assim o corpo é todo iluminado. Mas se o nosso alvo é servir a Deus e glorificar-o, haverá luz interior. Essa descrição totalmente honesta tem implicações metafóricas, tem implicações de modelos nas quais nós podemos entender com essas analogias. O olho pode equivaler ao coração. Então, a palavra oftalmos, que é a palavra grega para olho, significa faculdade de conhecer. Deus nos dá a condição, por causa da luz, que Ele mesmo é a luz, a possibilidade de conhecer. Olha o que o salmista diz no Salmo 119. Vamos abrir nossas Bíblias lá para o Salmo 119. Nós não vamos ler todo ele, apesar dele ser curto, mas nós vamos ler algumas passagens importantes. Salmo 119 diz o seguinte, no versículo 10. Olha o que o versículo 10 diz. Aqui, o salmista está confirmando tudo o que a gente disse até agora. Ele está dizendo o seguinte, olha, em relação ao coração.
Salmo 119, 10 diz: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Agora você vai para, também equivale aos olhos fixos da lei de Deus. Versículo 18, do mesmo capítulo, do Salmo 119, que diz: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então nós vamos ver aí, também mais à frente, serve também para nos desviar da cobiça e da vaidade. Versículo 36 e versículo 37 de Salmo 119. Versículo 36: inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. De forma semelhante, Jesus move do coração, que nós vimos no versículo anterior, semana passada, versículo 21, para os olhos, versículo 22 e 23. Além disso, o texto move-se entre a descrição física e a metáfora, a comparação, por meio das palavras escolhidas para bons e maus. Olhos bons, olhos maus. E aí a gente vai entender quando a gente começa a olhar as palavras. Por exemplo, lâmpada ou candeia, ou candeeiro ou candeia aí na sua versão, é uma candeia que é semelhante a um olho, que mostra ao corpo qual é o caminho. Então, o corpo é o corpo vivo, lógico. É o nosso corpo, onde a gente tem que andar e ver o caminho. E bons, aí no primeiro momento, aí nesse primeiro versículo, vai dizer o bom desempenho do ofício saudável. Então, se você é iluminado, o seu corpo é iluminado, e os seus olhos são bons, então significa que você tem um desempenho do ofício saudável. É fácil a gente entender isso. Como é que a gente tem uma visão saudável? Como nós temos os olhos bons e viver caminhando no caminho certo, andando no caminho certo. E ele finaliza com o luminoso, que é de um caráter brilhante. É como se fosse algo com mais intensidade. Então, nosso Senhor está nos ensinando que nós temos que usar todo o nosso olho com luminosidade, para que nós venhamos a enxergar o caminho certo. Toda a palavra de Deus nos mostra o caminho. Ele vai mostrar o lado errado e o lado certo. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós temos o discernimento, por causa do Espírito, de olharmos para o caminho certo e andar no caminho certo. Quando nós andamos no caminho errado, depois de ter recebido Cristo como Senhor e Salvador, nós temos a consciência que estamos errados. E temos a consciência de que haverá consequências para a nossa vida. Agora, quando nós olhamos a segunda parte, o segundo versículo, que diz: quando seus olhos obscurecem o corpo, versículo 23, com os olhos maus, a luz escurece. Então, a visão desfocada e dupla resulta em movimentos confusos. Alguém que tem um problema nos olhos. Por exemplo, nós podemos fazer uma comparação, não nessa forma negativa, mas eu conheço um homem que tinha um problema nos olhos e ele via em duplicidade. Então ele tinha que ficar piscando o olho. Lembra desse? Tinha que ficar piscando o olho. Estou falando não da forma negativa, mas estou dando só o exemplo. Então ele tinha que ficar piscando o olho para poder andar corretamente, não é verdade? Então ele conseguiu umas lentes que dava para não precisar mais fazer isso, porque isso dava a entender para algumas pessoas que ele estava piscando o olho para todo mundo. Então essa visão dupla dá uma condição de você não andar
você ter movimentos confusos. E eu creio que quando ele não usava o óculos, ele tinha movimentos confusos às vezes. Mas agora, graças a Deus, ele está olhando bem, porque ele está com a luminosidade boa e está andando no caminho correto. Não é verdade? Mas, veja bem, o que a gente pode entender de tudo isso? Se o nosso objetivo de vida é enriquecimento material, porque o nosso Senhor Jesus, ele começou a falar sobre essa questão de bens materiais, já nos versículos anteriores, semana passada, e ele continua falando agora sobre essa questão, e termina ainda na outra passagem. Então ele está falando, ele está dando 3 pontos importantes, 3 analogias importantes para falar um ensino profundo para a gente, para a nossa vida espiritual. A questão da divisão, da dicotomia, da dualidade entre a sua vida material e a sua vida espiritual. Na realidade, nós somos mais espirituais do que materiais. Todo ser humano, toda a criação, ela foi feita de uma forma pela qual, mesmo sendo material, são mais espirituais. Por exemplo, o nosso espírito continua vivendo depois que a matéria se vai. Então nós somos muito mais espirituais do que material. No entanto, nós devemos conviver com as duas coisas. E a vida material e a vida espiritual tem que andar em comunhão, em conjunto. É óbvio que existe uma luta constante por causa do pecado. É o pecado que faz a separação. E o erro de nós vermos essa divisão mais clara entre a matéria e o espírito. Mas devemos viver uma vida cristã plena, e devemos entender que quando nós pedimos para alguém, para orar, para que aumente a nossa espiritualidade, nós estamos um pouco confusos em relação a isso. Porque na realidade o nosso Senhor nos deu a condição de viver uma vida plena, espiritualmente, voltada para o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ter essa certeza de que Ele nos dá condições a iluminar os nossos olhos, e os nossos olhos serem bons para andar nos caminhos certos. Então, nesse sentido aqui, que é o contrário, nós podemos ver, se o nosso objetivo de vida é enriquecimento material, experimentaremos escuridão interior. Então os olhos maus não deixam entrar a luz, e o corpo fica nas trevas, no versículo 23. Então as trevas são ainda mais terríveis, pois não se reconhece pelo que são. Se nós olharmos, por exemplo, João capítulo 9, versículo 41. Abra lá as suas Bíblias. João capítulo 9, versículo 41. Olha o que diz lá. João 9, verso 41. Respondeu-lhe Jesus. João 9, 41. Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. É interessante você ver como Jesus usa um jogo de palavras. Quando ele faz uma troca, ele diz assim: se vocês fossem cegos, vocês não tinham pecado nenhum. Mas como vocês veem bem, aí sim você subsiste o vosso pecado. Então, portanto, Jesus está dizendo, ou que o homem que divide seu interesse e tenta focar tanto Deus como as posses, não tem visão clara e viverá sem orientação nem direção claras. Por exemplo, quando a gente começa a dar ênfase mais aos nossos bens materiais e esquecemos de Deus, nós estamos em trevas. É o que Jesus está dizendo aqui. Nós estamos numa direção contrária. A nossa vida não é mais a vida cristã que deveríamos viver, porque nós estamos dando ênfase
aos nossos bens, as riquezas, e nós não estamos usando aquilo que Deus tem nos dado de forma correta. E nós nos preocupamos muito com as coisas materiais, com o nosso futuro, com a nossa segurança financeira. Isso parece ser algo natural do ser humano, mas é algo natural por causa da velha natureza do homem, do pecado, da queda. Não é natural para um cristão que não deveria dar ênfase a estas coisas. Então, o Senhor Jesus está continuando a ensinar acerca destas coisas. Então, ele diz, ele também diz, nesse ponto, ou que o homem que é mesquinho e egoísta, não pode realmente ver para onde está indo. Ele é moral e espiritualmente cego. Moral e espiritualmente cego. De acordo com o texto, o que significa os olhos são candeias do corpo, se eles são bons. O corpo está cheio de luz, mas se são maus, está cheio de trevas. O que significa isso? Na realidade, é uma explicação do que Jesus já falou anteriormente. Os olhos são as janelas de entrada das informações externas. Então, assim como os olhos afetam todo o corpo, nossa ambição, onde fixamos os olhos e o coração, afeta toda a nossa vida. Você se lembra de Ló e Abraão, quando há aquela discussão por causa dos seus trabalhadores que já estavam brigando entre si, e aí Abraão resolve se separar do seu sobrinho Ló, e ele diz, olha, você vai para um lado, eu vou para o outro, você escolhe as terras, pode olhar as campinas, e você escolhe se você quer ficar do lado direito, as terras do lado direito, ou do lado esquerdo, não importa, pode escolher. E Ló olhou com seus olhos maus, e viu que do lado que estava mais verde, que estava mais florido, que tinha mais frutos, ele diz, eu quero aquele lado. E Abraão disse, tudo bem, se você quer aquele lado, você fica com aquele lado. Só que aquele lado estava mais próximo de Sodoma, mas ele escolheu aquele lado. E Abraão disse assim, tudo bem, pode ficar com o lado que você escolheu. Então, como a cegueira leva às trevas, a ambição egoísta nos faz mergulhar em trevas morais. Daí é que começamos a ter um pouco de luz sobre o que está por trás dessa questão de acúmulo de bens que o Senhor Jesus está nos ensinando. Está relacionado com a ambição egocêntrica que está dentro de nós. Nós somos egocêntricos, nós somos egoístas, nós somos orgulhosos. Esta culpa ou este erro que temos dentro de nós é difícil de ser quebrado. Dentro do próprio cristianismo, dentro da igreja de Cristo, nós vemos isso claramente. Se nós não reconhecermos isso em nossa vida, se nós não tivermos uns olhos bons que iluminam todo o corpo, nós estamos com os nossos olhos maus, em trevas, e nós não conseguimos mudar a nossa vida cristã, porque nós estamos inseridos na campina perto de Sodoma. Nós estamos olhando mais para o verde, achando que aquilo lá é melhor do que a outra parte. Nós estamos partindo para as trevas. Nós estamos como aquela mulher que falava da outra, porque olhava pela janela, mas ela não observava que eram os olhos dela que era mal. Então a gente precisa entender essas coisas. E aí a gente vê que isso está relacionado com a ambição egocêntrica, que traz para a gente aquela ilusão de que isso representa segurança para mim. Olha, eu estou correndo atrás da minha segurança.
Às vezes eu deixo a minha família, eu não me preocupo com meus filhos nem com minha esposa, porque eu preciso guardar ou entesourar a minha segurança. E nós trocamos valores por causa disso, porque os nossos olhos são maus. Nós pensamos que precisamos disso, porque isso representa poder. Eu preciso ter poder. E na nossa natureza está inserido poder, sim. Nós queremos ter poder de alguma forma. Nós queremos estar por cima das pessoas. Isso é natural do homem caído. Mas quando Jesus vem, ele diz assim: olha, você tem que quebrar, você tem que deixar que a minha luz entra através dos seus olhos, para que ilumine todo o seu corpo, para que você veja que tudo que você aprendeu acerca das coisas deste mundo, por causa da queda, você tem que fazer o contrário. Você tem que mudar a sua perspectiva, você tem que ser diferente agora, você não pode ser mais como você era antes, e como as pessoas são hoje neste mundo perdido. De que isso representa algo de que a gente pode descansar e dar alívio ao coração. Agora eu estou bom, minha alma pode se regalar, porque eu tenho o suficiente para viver daqui a 100 anos sem problemas. Eu já acumulei muito dinheiro, está guardado no meu cofre. Eu não preciso mais me preocupar agora, porque eu tenho dinheiro suficiente para gastar, para resolver os meus problemas todos os dias da minha vida. Será que nós pensamos assim como cristãos? Será que o nosso objetivo é acumular só bens neste mundo? Semana passada nós falamos muito sobre isso, mas eu quero dar ênfase a isso também, continuar falando sobre isso, porque nós precisamos entender qual é a nossa visão de cristão. Se os nossos olhos são bons. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente busca estas coisas, nós não conseguimos observar o que acontece com elas. Eu já disse para vocês, eu já conheci pessoas milionárias, já trabalhei com pessoas que tinham muito dinheiro, que tinham 4 fazendas no Brasil, uma das melhores e melhores possíveis, que tinham 3 indústrias de calçados, que tinha agência de passagens, que tinham vários bens, mas eles não se sentiam agradecidos a Deus, e a graça de Deus não estava neles, porque eles não admitiam que tudo o que eles ganharam vinha de Deus. E eles sofriam porque havia adultério, havia briga entre irmãos. O índice de satisfação com a vida em muitos lugares é bem menor em países que as pessoas desfrutam de um bem-estar socioeconômico maior. O maior índice de suicídio é a Suécia, Suíça, que são os países no topo de riqueza. As pessoas não têm mais nada que fazer, então elas se suicidam porque elas têm tudo o que elas precisam. Então o índice, a satisfação não é satisfeita com bens materiais. Nós somos satisfeitos com bens espirituais, porque somos espirituais. Lá tem altas taxas de suicídio em ambientes onde as pessoas têm muitos recursos, que acumularam ao longo da vida bens em grandes quantidades. Então muita gente pensa assim: quando eu alcançar aquilo que tem meu objetivo, quando eu conseguir esse objetivo, quando eu tiver essas coisas, ele tem a impressão, aí ele diz, aí sim eu estarei bem tranquilo. A gente pode ver o olhar de decepção quando alguém alcança esses objetivos,
e descobrem que ainda não era isso que eles queriam. Eu já tive a oportunidade de ver nos olhos dessas pessoas, que não era isso que eles queriam. Eu alcancei isso, eu preciso de mais 1 milhão, mais 1 milhão, mais 1 milhão, e nunca enche, nunca é saciada essa vontade de ter essa condição equilibrada ou condição segura. A nossa segurança só está em Cristo Jesus. A nossa segurança já está garantida. A nossa segurança já está em nós. Eu não preciso mais correr atrás dessa segurança. Preciso trabalhar, sim, mas eu preciso trabalhar para a glória de Deus. Eu preciso pegar os meus bens e entregar a Deus. Senhor, olha aqui os meus bens, usa para a honra e glória do teu nome. Mas eu só uso às vezes 10% do valor, e os 90% é meu. Olha, Senhor, eu tenho os 10% é do Senhor, mas os 90% é meu. Não é assim que funciona. Sabe como é que funciona? Senhor, 100% é do Senhor. Faz o que o Senhor quiser com 100%. Eu não estou dizendo, irmãos, que você vai colocar 100%, você recebe o salário e vai colocar aqui no gasofilácio, não é isso. É a nossa intenção do coração. É os nossos olhos que devem ser bons, porque é iluminado pela própria luz de Cristo. É isso que Cristo está nos ensinando. Há uma grande diferença, porque se nós não observarmos isso, há um processo de desumanização, de endurecimento, de insensibilidade e de uma atitude intolerante, problemática, quando a pessoa pensa: se eu conseguir demandar e aqui e daqui eu tirar um grande lucro, valeu a pena a maneira como eu menosprezei, ludibriei, dei a volta, passei por cima da pessoa que está diante de mim. Em qual contexto Jesus estava inserido? Não é diferente do nosso contexto, não. Para vocês terem uma ideia, e vocês sabem disso, nesse tempo a liderança política romana era horrível. A religiosa judaica também tinha problemas, havia corrupção, não é diferente dos nossos dias. E aí, a comunidade não aguentava mais, a comunidade resolveu se isolar nas montanhas, nas cavernas de Qumran, no deserto, aguardando o mundo vindouro, porque eles não aguentavam mais. E Jesus está inserido nesse contexto, como eles estavam. E eles não entendiam, eles precisavam ter uma luz. Então Jesus está nesse ambiente, onde eles estavam também. Ele está em uma relação de idolatria. As pessoas estão endeusando os bens materiais, com a cultura, a mistura da cultura grega com a cultura romana, onde eles valorizavam mais o ter do que o ser, ou o ser e o ter. Essa ideia de olho mau tem a ideia de espírito avarento. Nós guardamos para nós mesmos, nós queremos para nós, de todo jeito eu preciso para mim, eu preciso ganhar mais, eu não penso no outro. Qual é a aplicação de tudo isso? Primeiro, refere-se a um olho que não pode ver a beleza da graça. O olho mau não consegue enxergar a beleza da graça. Se você não consegue enxergar a beleza da graça, você está perdido, você está nas trevas. Porque a beleza da graça é a profundidade do amor, que não tem altura nem largura, é algo tão intenso, que jamais podemos mensurar. No entanto, nós não enxergamos a beleza da graça. Eu não consigo definir o que é evangelho. Evangelho para mim parece ser algo bom,
onde eu fui inserido, onde Cristo morreu pelos meus pecados, e agora eu entreguei minha vida a Ele, agora eu estou bem, e posso viver de qualquer jeito. Não, não é assim. O cristianismo é muito ardente. O cristianismo dói na pele e no mais profundo da alma. O cristianismo é responsabilidade. O cristianismo é mudança de atitudes, é amor principalmente, que é a base de tudo. Se eu não enxergo estas coisas, tem algo errado na minha vida. Talvez a luz não entrou nos meus olhos para iluminar o meu corpo. Ele não pode ver o brilho de generosidade. Sabe o que é o brilho de generosidade? Todos nós, como cristãos, temos que ser generosos. E é difícil. Estamos numa sociedade hedonista. Uma sociedade onde as pessoas buscam o seu prazer. E essa sociedade na qual nós estamos inseridas, há uma luta constante de quebrantar os nossos corações, de fazer com que os nossos corações brilhem de generosidade. Ela não pode ver a bênção inesperada para os outros como um tesouro precioso. Sabe você se alegrar com o outro porque o outro conseguiu seus objetivos lícitos que foram atingidos? Não ter inveja um do outro porque o outro conseguiu e você não conseguiu? Você se alegrar com aquele que conseguiu aquilo que ele precisava, que necessitava? Ou entristecer com aquele que está sofrendo? Esses são tesouros preciosos que só o cristianismo enxerga, porque o mundo não enxerga essas coisas, e nós não somos mais do mundo. É o olho que é cego para o que é verdadeiramente belo e brilhante, e precioso e divino. É um dos olhos do mundo. Ele vê o dinheiro e recompensa material como mais desejável do que uma bela exibição da livre e graciosa generosidade divina. Isto é exatamente o que o olho mau significa no capítulo 6 do Sermão da Montanha. Portanto, irmãos, se você é emocionalmente atraído mais por coisas materiais do que por Cristo, ore para que Deus lhe dê um olho bom e desperte-o da cegueira do olho mau. Reflita nisso. Observe a palavra de Deus. Não é o pastor Edson que está falando aqui, é a palavra de Deus que está falando. É Deus falando ao seu ouvido. É a luz entrando pelos seus olhos para chegar ao teu coração. Onde a nossa mente tem que estar correta diante de Deus, porque a mente humana hoje no mundo está deturpada, onde valores estão sendo trocados, e nós lutamos contra essas ideologias absurdas, mas às vezes somos coniventes com as nossas próprias vidas, quando nós não demonstramos a força, a grandeza, o amor de Deus para conosco. Nós estamos sendo medíocres diante das circunstâncias que nos abala, sem falarmos, sem demonstrarmos a força que Deus nos dá, por sermos filhos de Deus, embaixadores de Cristo. Privilégio que ninguém neste mundo, com todo o dinheiro que tenha, e com toda a sua sabedoria, pode ter. Mas Deus, na sua graça, no seu amor,
te escolheu, sem você merecer, e te deu a maior glória que alguém pode ter neste mundo, a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, ó Senhor, tem misericórdia de nós. Vivemos um cristianismo longe do que deve ser um cristianismo. Trocamos valores constantemente. Vivemos uma vida cristã medíocre. Talvez porque nós não somos perseguidos. Talvez porque nós não sofremos como deveríamos sofrer. Senhor, tem misericórdia nas nossas vidas. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos corrija. Mostre, Senhor, a tua grandeza, o teu amor por nós. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê coragem, resignação, que nós venhamos a realmente demonstrar quem somos, que nós venhamos a impactar aqueles que estão em nossa volta, que nós venhamos a ser instrumento nas tuas mãos para que seja cumprido o teu propósito, para que o Senhor volte para buscar a sua igreja. Maranata, Senhor. Em nome de Cristo nós pedimos. Amém.